Paz Senhor, amados irmãos e amigos que me estejam a ver. Mais uma noite, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, cantando um coro que diz: glorioso Deus, aleluia. Salvador, glorioso, glorioso Deus, ergo meu louvor até ao céu, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Santo, tu és santo, para sempre vou cantar enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo, só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, só tu és santo, para sempre vou cantar enquanto puder respirar. Tu és santo, só tu és santo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor. Enquanto puder respirar, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, só tu és santo, tu és santo, Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos pela tua mão forte. Te agradecemos pelo teu auxílio. Te agradecemos pela tua proteção, Senhor. Te agradecemos pelo amor com que nos tens amado, pela fidelidade, Senhor, pois tu não desamparas aquele que te serve, aquele que te ama. Oh, o justo e o ímpio tu amas também, não as coisas mal feitas, mas tu continuas a amar o mundo inteiro. E neste momento, oh Senhor, neste tempo de pandemia, Senhor, tu continuas a amar. O teu amor é imenso, Senhor. Obrigado. Tu continuas com os teus braços estendidos. Tu continuas
continuas com o teu ouvido atento ao clamor daqueles que te desejam, daqueles que realmente não têm paz no seu coração, daqueles que realmente vivem em sobressalto, daqueles que vivem com medo. Tu continuas atento ao seu clamor. Amém. E o teu amor está pronto a abraçá-lo. O teu perdão está pronto a conceder-lhe, Senhor, a limpeza. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. É tão bom estar na tua casa. Infelizmente não estamos juntos, mas abençoa, Senhor, nesta noite. Quando, Senhor, Amém. estão a ouvir, Senhor, este louvor, quando vão ouvir a tua palavra, Senhor, desperta os corações para que realmente fiquem atentos, Senhor, à tua palavra, à verdade. Fala, Deus. Fala, Deus, mesmo em tempos de aflição. Há um rio que continua a correr. Deus glorioso, tudo entregamos nas tuas mãos, sabendo que tu vais fazer coisas grandes. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória. Pai celestial, Cordeiro de Deus, nós nos prostramos e clamamos, Santo, todo o céu canta a canção dos salvos, dando glórias ao Cordeiro. Pai celestial, Cordeiro de Deus, nós nos prostramos e clamamos, Santo, todo o céu canta a canção dos salvos, dando glórias ao Cordeiro. Por teu sangue nos salvaste, por teu sangue nos libertaste, por teu sangue entramos em tua presença, por teu sangue nos perdoas, com poder nos restauras, por teu sangue precioso, Jesus. Pai celestial, Pai celestial, Cordeiro de Deus, nós nos prostramos e clamamos, Santo, todo o céu canta a canção dos salvos, dando glórias ao Cordeiro. Por teu sangue nos salvaste, por teu sangue nos libertaste, por teu sangue entramos em tua presença, por teu sangue nos perdoas, com poder nos restauras, por teu sangue precioso, Jesus. Por teu sangue precioso, Jesus. Por teu sangue precioso, Jesus. Por teu sangue, Jesus, chegamos à tua presença, Deus, nesta noite. Aleluia, Deus. Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus e partilhar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala-nos de um homem chamado Zaqueu. A partir do versículo 1,
que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a Bíblia nos diz que certa vez Jesus dirigiu-se a Jericó. Jericó situava-se mais ou menos 27 quilómetros de distância de Jerusalém, próximo do Rio Jordão. E certa vez Jesus foi a Jericó e havia nessa cidade um homem chamado Zaqueu. A Bíblia dá destaque a esse homem por causa das suas características e por causa da sua atitude que ele teve para com Jesus. O interesse que ele teve em conhecer Jesus e o que ele fez. Vamos ver então primeiro quem era realmente Zaqueu. Um homem, normalmente os crentes conhecem bem esta personagem, quem lê a Bíblia, mas se alguém está-nos a escutar que não tem assim, grande conhecimento acerca desta pessoa, Zaqueu era um homem que ele era um chefe dos publicanos, diz a Bíblia, dos cobradores de impostos. Seria o equivalente a um chefe de repartição de finanças na nossa realidade. Era rico e era fraudulento. Pertencia a uma classe também de pessoas que era odiada pelos judeus. Era um homem de pequena estatura. São as características que a Bíblia apresenta acerca deste homem chamado Zaqueu, que estava ali em Jericó, aquela cidade onde Jesus certa vez se dirigiu. Mas este homem, com todas estas características, como a Bíblia o apresenta, despertou no seu coração um desejo enorme de conhecer Jesus de perto. No entanto, deparou-se com um obstáculo que o impediu de chegar perto de Jesus por causa da sua estatura. Jesus ia passar e ele, apercebendo-se que Jesus estava ali, desejou vê-lo no sentido de o conhecer de perto. Quis se aproximar dele. Mas como Zaqueu era um homem de pequena estatura e Jesus estava no meio de uma multidão, então Zaqueu estava ali perante um problema que o impedia de se aproximar de Jesus para o conhecer como ele desejava. Mas Zaqueu conseguiu contornar a situação. Ele não se deixou dominar, não ficou por aí. Ele teve uma ideia. Ele correu à frente e subiu a uma árvore, uma figueira brava, porque ele calculou que Jesus ia passar por aquele lugar. E então seria uma solução. Ele pensou, até, vou subir àquela árvore e ele vai passar por ali e eu posso vê-lo e ele nem me vai ver. Estarei, de certa forma, num certo aspecto, estarei em vantagem para com ele e terei a oportunidade de o ver. Quando as pessoas realmente, isto dá que pensar, não é? Quando as pessoas querem muito alguma coisa, esforçam-se sempre para tentar chegar lá ao objetivo que pretendem. Quando alguém quer alguma coisa, esforça-se. Foi o que o Zaqueu fez. Mas quando não há interesse, qualquer coisa serve de desculpa para não fazer, para não ir. A Bíblia nos ensina em vários lugares
que nos devemos esforçar. Por exemplo, foi uma recomendação de Deus para Josué, quando ele tomou a liderança do povo, substituindo Moisés, para entrar na terra prometida. O Senhor disse-lhe: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então há necessidade de nos esforçarmos. E toda a gente sabe, não é? Que as coisas boas, as coisas de valor, as coisas importantes, e realmente para tudo na vida há um esforço que é necessário. Temos que nos esforçar. Quando temos interesse em alguma coisa, temos que nos esforçar. E Zaqueu tinha um grande interesse em conhecer Jesus, conhecê-lo de perto, provavelmente se relacionar com ele. Então ele tentou e teve uma ideia para contornar aquele obstáculo que o estava a impedir. Tal como a Bíblia diz acerca da parábola da grande ceia que Jesus contou, o Senhor daquela ceia mandou um dos seus servos a chamar convidados, a convidar pessoas para a festa, para aquela ceia. E como não tinham interesse em ir, os convidados, menciona 3, começaram a apresentar desculpas, a excusarem-se. Então o disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Portanto, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei um campo e vou vê-lo, portanto também não posso ir. E o outro: casei, portanto estou de lua de mel, rogo-te também que me hajas por escusado. Todos estes arranjaram uma desculpa, mas Zaqueu tinha interesse. Então ele deu a volta à situação e esforçou-se para lá chegar perto de Jesus. Jesus aproximou-se daquele lugar, junto àquela árvore onde Zaqueu estava, e diz que olhou para cima e chamou pelo seu nome e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar em tua casa. Desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com júbilo, jubiloso, gostoso, com alegria em sua casa. Zaqueu deve ter ficado de alguma maneira admirado, como Jesus, não tanto pelo facto de descobrir que ele estava lá em cima da árvore, mas por o ter chamado pelo seu nome, porque ele calculou que Jesus não o conhecia de lado nenhum. E Zaqueu também não o conhecia pessoalmente, ouvia falar de Jesus. Mas eu quero aqui realçar que Jesus conhece todas as pessoas pelo seu nome. Ele sabe quem você é, ele conhece o seu pensamento, o seu coração, ele conhece as suas necessidades, ele conhece os seus problemas, os seus medos, os seus receios, ele sabe quem você é, ele sabe onde você está, ele sabe o que você pensa, ele sabe todas as coisas. Portanto, e ninguém pode fazer alguma coisa ocultando-se, tentando encobrir ou fazer sem ele saber, porque ele sabe tudo, ele vê todas as coisas e ele conhece os nossos pensamentos. Zaqueu desceu da figueira e recebeu Jesus em casa com alegria. Agora, surgiu aqui uma situação em que a multidão que estava com Jesus começou a murmurar por ele ter entrado na casa de um homem pecador. Começaram a murmurar, vejam só, ele entra na casa de um homem pecador, portanto, para ser hóspede deste homem e comer com ele foi motivo de murmuração, de crítica. Realmente, isto está a pensar. É na verdade uma certa ironia, não é? Podemos dizer, como se as pessoas que estavam a murmurar não fossem tão bem pecadoras. Eles estavam a dizer: Jesus entrou na casa deste homem, Zaqueu, é um pecador. Mas Jesus entrou, era suposto, na consideração deles, era suposto que Jesus não entrasse lá por ele ser um pecador. E então murmuravam por causa disto. Pois só pelo facto de estarem a murmurar, já estavam a cometer um dos piores pecados. Então eles estavam a ver o pecado, eles estavam a considerar o pecado deste homem, Zaqueu, que não era visto com boa
não, era tido como uma pessoa má, com um certo desprezo, não é? Pela sociedade judaica. Mas Jesus entrou na casa deste homem porque ele mesmo disse: convém entrar na tua casa. Jesus tinha um plano, tinha um propósito para a vida deste homem, porque Jesus conheceu o coração dele, viu que ali estava alguém com um coração aberto, desejoso de conhecer Jesus e de o aceitar não apenas na sua casa, mas no seu coração. O exemplo da mulher adúltera também ilustra aqui muito bem o facto das pessoas estarem a olhar para o pecado dos outros e esquecerem-se que eles mesmos também são pecadores. Quando apanharam aquela mulher no próprio ato adulterando, João capítulo 8, e a apresentaram diante de Jesus e colocaram-lhe esta questão: Mestre, na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam ali, portanto, os fariseus estavam ali tentando ver se o apanhava, ver se o colocava entre a espada e a parede. Pensaram, se ele disser, ok, Moisés manda que as tais sejam apedrejadas, então apedrejem-na. E se Jesus tivesse dito assim, eles iriam dizer: então, mas onde é que está o teu amor, o amor que tu apregoas? E se Jesus dissesse ao contrário, eles tinham mesmo que o acusar, que lhe apontar o dedo, dizendo que ele estava contra a lei. Então pensaram que a situação seria muito fácil e que Jesus não tinha como responder, não tinha como sair desta situação. Mas eles ouviram aquilo que menos esperavam. Então Jesus disse: ok, tudo bem. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras contra ela. E neste momento a consciência começou a mexer, começou a acusá-los, e realmente, como está escrito, que eles começaram a sair um a um, até que ficou só a mulher e Jesus. E Jesus perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus acabou por dizer: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não estava a dizer que, ao dizer não, eu também não te condeno, Jesus não estava a dizer que estava a aprovar a vida que ela levava, as atitudes daquela mulher, o seu comportamento. Mas Jesus demonstrou que não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas disse: vai e não peques mais. Vai, muda de vida. Porque Jesus veio para salvar. Ele veio para salvar todas as pessoas, todos os tipos de pecadores. Por isso Jesus lidava com esta gente. Gente que não era considerada, portanto, era desprezada de alguma forma pela sociedade, tidos como a escumalha, não é? Mas Jesus lidou com eles e Jesus não os desprezou. Antes, pelo contrário, aqueles que se arrependiam, aqueles que se humilhavam, Jesus estava pronto a perdoar. E é isso que ele quer fazer ainda hoje a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, passa-se uma situação muito semelhante a esta de Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu. Aqui é com Mateus, Levi. Jesus chamou este homem para o seguir e ele seguiu, deixou o seu posto de trabalho, também era um cobrador de impostos, e seguiu Jesus e convidou-o para ir à sua casa. E também Jesus foi criticado por entrar na casa deste homem. E Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ora, isto é muito óbvio, não é? Muito claro. Jesus não veio por causa dos salvos, não veio por causa dos sãos, mas ele veio por causa dos perdidos, por causa dos pecadores. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar os pecadores de todos os tipos, de todas as situações. A atitude de Zaqueu foi muito interessante. Ele decidiu dar aos pobres metade dos seus bens. Portanto, aquele desejo que ele tinha de conhecer Jesus, aquele desejo que ele tinha de se aproximar de Jesus, foi sincero, foi verdadeiro. Ele não apenas abriu a porta da sua casa para Jesus entrar na sua casa e sentar-se com ele à mesa, mas ele abriu a porta do seu coração e desejou e aceitou Jesus na sua vida, no seu coração, como Senhor, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. E a prova disso, a prova dessa mudança está na sua atitude. A prova da mudança que Jesus operou na vida deste homem
está na sua atitude. Ele decidiu dar aos pobres metade dos seus bens. Ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Foi uma atitude voluntária e espontânea. A Bíblia não diz que Jesus tenha sugerido para que ele fizesse isso, mas ele mesmo teve essa atitude, teve essa iniciativa de dar aos pobres metade dos seus bens. E disse mais: e restituir quadruplicadamente a alguém que tivesse defraudado. Portanto, se defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Esta atitude louvável que Jesus apreciou e que é a prova evidente de uma mudança, de uma transformação de alguém que era uma pessoa que não era, que era um pecador, que era corrupto também, que fazia além, cobrava além do que era permitido por lei. Isto é a prova evidente de que antes dele tomar esta atitude, antes dele dar metade dos seus bens aos pobres, ele deu algo muito mais importante a Jesus. Ele deu o seu coração a Jesus. E o resultado de ele ter dado o seu coração a Jesus foi ele tomar esta atitude. E em função disso, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Então, quando há realmente um arrependimento, uma mudança sincera, portanto, o arrependimento de pecado, o arrependimento sincero, verdadeiro, que nos leva à conversão e a aceitar o perdão de Deus, tem que ter frutos, tem que ter atitudes, tem que ter ação, tem que se ver alguma coisa. E os resultados foram bem claros, foram bem evidentes da vida deste homem. Por isso Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje, a Bíblia diz, em certo lugar, hoje é dia de salvação. Se você ainda não teve uma experiência real, uma experiência viva e verdadeira com Jesus, hoje é dia de salvação. Se você deseja conhecer Jesus, como Zaqueu desejou conhecê-lo, como Zaqueu desejou aproximar-se de Jesus, claro que Jesus agora não está aqui fisicamente, mas ele está espiritualmente. Se você tiver este desejo, tal como Zaqueu, você pode ter uma experiência real, verdadeira, mesmo sem ver Jesus com os seus olhos físicos, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem entrar em contacto físico com Ele, pode entrar em contacto espiritual com Ele. A presença dEle torna-se real. O poder do Espírito Santo vai operar na sua vida. Se você realmente também desejar, faça como Zaqueu. Se tiver interesse, vai certamente se aproximar dEle. A salvação é a maior necessidade do homem e Jesus dá de graça a todos aqueles que a queiram receber. Apocalipse 21 e versículo 6 diz ali a palavra do Senhor: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Este homem, Zaqueu, manifestou uma atitude de sede, ou seja, sede de Jesus, portanto, sede de Deus, sede de querer conhecer algo de sublime, superior. E há muita gente neste mundo sedenta que procura matar a sua sede em fontes que não pode saciar, que não pode, portanto, diríamos em fontes de água turva. Jesus é a fonte da água da vida. Ele quer nos dar de beber a todos aqueles que queiram beber desta fonte. Aproxime-se dele, procure conhecê-lo bem de perto e aproveite a oportunidade. Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Zaqueu não deixou passar aquela oportunidade. Zaqueu estava em Jericó e Jesus ia passando por ali. Ele deparou-se com um obstáculo, com uma dificuldade, mas ele ultrapassou essa dificuldade, ultrapassou essa barreira e ele conseguiu aquilo que queria. Quando nós conseguimos, como eu já disse e repito e vou terminar aqui, quando nós conseguimos muito, quando nós queremos muito uma coisa, nós nos esforçamos e conseguimos lá chegar. Se não é a primeira, é a segunda. Não vale a pena desistir sem experimentar, sem se esforçar primeiro, ou desistir sem lutar. Busca Deus. Busca Jesus. Aproveite a oportunidade, porque amanhã não sabemos se será dia de salvação. Para aqueles que partirem hoje, amanhã já não há hipótese, já não há oportunidade. Mas hoje é dia de salvação. Termino aqui desejando um resto de uma boa noite, uma boa tarde, o início de uma boa noite e um bom tempo.
que Deus possa abençoar e não se esqueça desta atitude e deste empenho deste homem chamado Zaqueu, que realmente Jesus apreciou muito a sua atitude e a sua vida foi transformada, a sua casa, a sua família foi salva também, com certeza, e que é um exemplo interessante para todos nós, como ele fez. Eu vou concluir e vou dar graças a Deus e mais uma vez pedir a Deus que possa operar, tocar cada coração, cada família, pela igreja em geral, pela obra de Deus neste país e também em toda a região, de norte a sul, ilhas e na região da imigração e os nossos irmãos de norte a sul e por toda a parte, que Deus ricamente possa abençoar. Obrigado, Senhor, porque és bom. Obrigado, por Deus, porque Tu nos tens providenciado uma salvação eterna pela pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque enviaste o Teu Filho ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a Tua mão está estendida para nós, está estendida para aqueles que se aproximam de Ti, que clamam a Ti, Senhor, para aqueles que Te buscam, para aqueles que Te procuram, Senhor, para aqueles que desejam Te conhecer, como fez Zaqueu. Ó Deus, a minha oração é para que neste tempo, Senhor, muitas pessoas possam vir a conhecer-Te, possam ter uma experiência contigo, possam mudar de vida, mudar de atitude, ter uma experiência de transformação real, verdadeira, que leve a uma vida de fidelidade, de dedicação, como fez este homem. Senhor, obrigado, Deus. Eu te entrego tudo nas tuas mãos e te agradeço no bendito nome de Jesus. Amém.